Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em 4 passagens bíblicas que, à primeira vista, parecem bem diferentes. Uma de Êxodo, outra de Mateus, uma dos Salmos e outra de Provérbios. Parece que não tem muita conexão, né? Mas tem um fio condutor que liga todas elas, a ideia de um chamado. Antes da gente mergulhar de cabeça nos textos, vale a pena a gente parar e pensar um pouco o que realmente significa ser chamado. Sabe, um chamado pode ser um monte de coisas. Pode ser uma ordem, um pedido de ajuda, um convite para a gente enxergar o mundo de um jeito novo. É uma experiência que sempre pede uma resposta, e é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos começar com um chamado divino para ação, depois um para aprofundar a fé, aí a gente vê um grito desesperado por socorro e, por fim, um alerta da sabedoria. E lá no final, a gente vai juntar todas as peças para entender a mensagem por trás de tudo isso. Vamos lá então? O nosso primeiro exemplo é talvez o tipo de chamado mais conhecido que existe, uma ordem que vem direto de Deus. A história de Moisés é, assim, o grande modelo de uma missão que tem o poder de mudar o mundo, vinda de uma fonte divina. A jornada de Moisés até chegar nesse chamado não foi nem um pouco reta. Pensa só, de príncipe do Egito a fugitivo no deserto. É justamente nesse momento de baixa, quando ele provavelmente se sentia a pessoa menos qualificada do mundo, que acontece o encontro que muda a vida dele para sempre, a sarça ardente. E aqui está a essência desse chamado. O ponto-chave é que não é uma ordem aleatória, jogada ao vento. Ela nasce da empatia divina. Deus vê o sofrimento, ouve o clamor e a resposta é comissionar alguém. É um chamado para agir que nasce da compaixão. E o mais incrível é que ele é dado a uma pessoa que, naquele momento, se sentia totalmente despreparada para a tarefa. Agora vamos para o nosso segundo exemplo e ver como a coisa fica mais profunda. Aqui, o chamado não é para uma missão lá fora, no mundo, mas sim um convite para uma transformação por dentro, para mudar o jeito de perceber a realidade e a própria fé. Esse diálogo aqui é fundamental. Os discípulos, veja bem, eles estão presos numa expectativa literal, esperando um sinal grandioso, super óbvio. Mas Jesus os chama para uma compreensão mais sutil, mais espiritual. O chamado aqui é para enxergar além do que os olhos veem, para reconhecer o sagrado em formas que a gente não espera. Isso nos leva direto para essa ideia famosa. O chamado de Jesus é para cultivar um tipo diferente de fé. A questão não é o tamanho, a quantidade, mas sim a qualidade. Uma fé que pode ser pequena, mas se for autêntica, tem a força de mover montanhas. É um chamado para a gente acreditar no poder que existe numa percepção mais profunda das coisas. Agora vamos inverter totalmente a direção do chamado. Até agora, a gente viu chamados vindo de Deus para as pessoas. Mas no Salmo 22, a gente vê o exato oposto. É um chamado desesperado que parte da humanidade e vai em direção ao divino. Essa é talvez uma das frases mais cruas e angustiantes de toda a Escritura. É um grito de abandono puro. O chamado aqui não é uma missão, nem um convite para a iluminação, não. É um apelo visceral, um grito da alma que chegou no limite do sofrimento. O salmista não fala apenas que está sofrendo, ele pinta um quadro bem vívido e brutal. A sensação de ser desumanizado, de estar fisicamente destruído, abandonado por todo mundo. Este chamado é um testemunho muito forte da profundidade da dor e da nossa necessidade de clamar quando se chega no fundo do poço. Vamos agora para o nosso último tipo de chamado. Esse não vem de uma pessoa específica, nem de Deus num momento exato, mas sim da própria sabedoria. É um chamado preventivo, sabe? Um alerta para a gente evitar a autodestruição. O texto de Provérbios não faz rodeios, ele vai direto ao ponto. A sabedoria está ali, chamando, alertando sobre as consequências de dar as costas para ela. E repare na progressão. Primeiro se perde a honra, depois o patrimônio, o que leva ao sofrimento pessoal e, por fim, à vergonha pública. A grande sacada é que este é um chamado para a gente ouvir antes que o desastre aconteça. Ok, então nós exploramos 4 tipos bem diferentes de chamados. Um de Deus para agir, um para ter mais fé, um grito humano para Deus e um alerta da sabedoria. Mas afinal, o que todos eles têm em comum? Essa tabela resume a dinâmica de um jeito brilhante. A gente vê que um chamado não é uma coisa só. Ele pode vir de Deus, pode nos levar para um novo entendimento, pode ser direcionado a Deus ou pode vir da própria sabedoria. A direção e o objetivo mudam, mas a estrutura básica de um chamado e uma possível resposta, essa continua. E aqui está a grande conclusão. Um chamado nunca é algo passivo. Moisés precisou responder, os discípulos tiveram que escolher enxergar as coisas de um jeito diferente.
O salmista teve que colocar sua dor em palavras, e quem lê Provérbios precisa decidir se vai ouvir ou não. A dinâmica do chamado só fica completa quando existe uma resposta. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Quais desses chamados tão antigos ainda ecoam nos dias de hoje? Será que é o chamado para agir contra a injustiça? Ou o convite para uma fé mais profunda e menos literal? Quem sabe o grito por ajuda em momentos de crise? Ou talvez a voz da sabedoria nos alertando para escolher um caminho melhor? A verdade é que a ressonância de cada um desses chamados é uma experiência bem pessoal.